H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Preocupações com uma possível invasão da Rússia à Ucrânia voltaram ao radar do mercado de commodities agrícolas no encerramento desta semana. No caso do trigo, os dois países respondem por 1/4 do comércio mundial do cereal e são relevantes também em milho e fertilizantes, por exemplo. As tensões ou até o conflito entre as duas nações podem gerar implicações para a energia, mercado agrícola, financeiro, insumos e mais. Vamos detalhar e aprofundar o tema com os nossos convidados. Recebemos Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Kellen. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada. Recebemos Felipe Serigati, professor do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Serigati. Puxa vida, Kellen, eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Daqui a pouquinho vai se juntar a nós Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA. A gente vai começar a nossa discussão. Eu volto com vocês já, porque vamos agora apresentar para a nossa audiência uma reportagem. O mundo ainda acompanha a escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia. No início da semana, o governo de Vladimir Putin afirmou que estava retirando algumas tropas da fronteira ucraniana. Mas países do Ocidente dizem acreditar no contrário, que mais soldados estão chegando. Esse movimento todo tem refletido nos mercados globais. Quinta e sexta-feira, forças do governo ucraniano e rebeldes pró-Rússia relataram aumento de bombardeios no leste da Ucrânia. Segundo países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os disparos podem fazer parte de um pretexto russo para a invasão. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a afirmar no Conselho de Segurança da ONU que a Rússia pode lançar um ataque falso ou real com o uso de armas químicas. Mas Moscou nega as acusações do Ocidente. Toda essa incerteza reflete nos mercados. Os contratos futuros do trigo voltaram a subir mais de 2% no fim da semana, com investidores temendo uma guerra iminente. Os futuros da soja e do milho também operaram em alta. Vamos já iniciar essas discussões ouvindo, primeiramente, o professor Roberto Dumas. As projeções sobre o risco de conflito em grande escala variam muito. Qual é a sua visão? Veja, primeiro, o que me assustou um pouco, o que me surpreendeu de certa maneira, foi achar que toda a tensão havia sido diminuída. Por que a tensão havia sido diminuída? Isso aconteceu coisa de uns 2 dias atrás, né? Porque a gente sabe, a tensão aumenta, a tensão diminui, a tensão aumenta, a tensão diminui. Então, a última vez que a tensão diminuiu foi o seguinte, o argumento da Rússia foi que, olha, a tensão diminuiu porque a Ucrânia se prontificou a não mais entrar na OTAN. Espera um pouquinho, não foi isso que Putin havia pedido apenas. Era óbvio que esse era um dos pleitos de Vladimir Putin, mas tinha outros pleitos que Biden praticamente falou, olha, isso é absolutamente inegociável. Quais eram desses pleitos? Primeiro, não estender a OTAN mais 1 milímetro dentro do espaço do leste europeu. Isso o presidente John Biden não prometeu. Segundo, uma tentativa de parar com os movimentos militares, ou melhor, desmilitarizar as antigas repúblicas soviéticas, vamos pensar Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, República Tcheca, Hungria, etc. Falou, vamos parar com os exercícios militares nessa parte, apesar de ser da OTAN. O Joe Biden não aceitou nada disso. Então ele chegou e falou, bom, já que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, eu vou desescalar a tensão. Mas ó, aí vem uma coisa. A Ucrânia, a gente pode discutir isso daqui ou não, a Ucrânia já está na OTAN. Ela pode não estar de jure, mas ela já está de facto. Porque o que é a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte? Resumindo aqui, atacou um, atacou todo mundo. Então, a Ucrânia não estando dentro da OTAN, olha só que interessante, ela não faz parte da OTAN,
mas sabendo que ela vai ser invadida, os espanhóis já estão mandando armamentos, os franceses mandaram, não sei se os britânicos mandaram, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Hungria já estão ajudando militarmente, ou seja, esses países que fazem parte da OTAN, inclusive os Estados Unidos, já estão ajudando a Ucrânia. Então você fala, qual é a diferença agora de você fazer parte da OTAN ou não fazer parte da OTAN? Então causou uma estranheza, coisa de umas 48 horas atrás, porque a coisa muda, né, a cada 24 horas. Tipo, olha, já que você não vai entrar na OTAN, vamos desescalar e vamos mandar. A hora que essa notícia chegou, eu achei um pouco estranho, porque analisando geopoliticamente, não foi isso que Putin pediu. Quer dizer, foi isso que Putin pediu, mas foi uma demanda de Putin. E essa demanda de jure, tudo bem, você não quer entrar na Ucrânia, você não entra. Você não quer entrar na OTAN, você não entra. Mas se por acaso você atacá-la, a maior parte dos países da OTAN que fazem parte lá, que estão na OTAN, no leste europeu e até mesmo da parte ocidental europeia, nós vamos ajudar de alguma forma. Isso causou uma estranheza danada. Tanto é que depois de, não 48 horas, 24 horas, os Estados Unidos falaram, olha, espera um pouquinho. As forças militares, de 100, 120 mil militares, etc., eles não estão saindo. Pelo contrário, já aumentaram mais 7 mil militares. É bem verdade que se você conversar com colegas, amigos ou correspondentes que moram na Polônia, na Hungria, na República Tcheca, eles falam o seguinte, gente, vamos parar com isso, vocês estão exagerando. Isso conversa deles. A Ucrânia sempre foi cercada, segundo eles, né, sempre foi cercada por militares russos com receio de que a OTAN fosse para cima da Ucrânia. Mas esse nível de tensão, e vamos combinar, né, Kellen? Quem estuda um pouco de geopolítica e guerra, a gente sempre acaba descobrindo e estudando e percebendo o seguinte, uma guerra dificilmente ela começa do tipo, estou declarando deliberadamente guerra com você. É um tiro mal dado, é um tiro de um lado separatista que dá e que acaba afundando um navio do outro lado, e isso acaba suscitando mais tensões. Então, acho que a tensão vai continuar. A tensão vai continuar, a gente volta a tratar desse tema com você, Dumas, daqui a pouquinho. Vamos passar para o lado econômico da história e ouvir Felipe Serigati. O mundo está vivendo um processo de alta da inflação. Se acontecer um choque adicional em função de conflito entre Rússia e Ucrânia, qual será a posição dos bancos centrais ao redor do mundo e qual o efeito disso na prática para o agro, Felipe? Sem dúvida alguma, né? E parte desse processo nós estamos vendo e essa semana acho que foi um bom exemplo. Então, caso haja ali a concretização de um conflito, mesmo que seja em menor escala, de repente apenas ali um atrito mais entre os separatistas na região de Donetsk, o fato é, o mercado vai reagir de maneira diversa, como a gente viu essa semana. De um lado, o preço do petróleo operando em patamares mais elevados, preço de grãos, primeiramente o trigo, mas naturalmente esse puxa os demais grãos operando em patamares elevados. Talvez numa primeira leitura seja razoável dizer, olha, dependendo do momento em que o agro brasileiro for comercializar a sua produção, isso até pode ter um caráter positivo. Mas eu acho que no agregado, na soma da figura como um todo, a situação não é confortável. De um lado, a gente vai ter uma volatilidade maior, como o professor Dumas colocou, olha, lá na terça-feira, os mercados se acalmaram, abriram ali um leve sorriso, com aquela notícia de que as tropas, ou parte das tropas, estavam voltando para casa. No momento que a gente conversa, o assunto é praticamente diferente. Nós estamos falando da expulsão do embaixador. Gente, em termos diplomáticos, pelo menos para mim, como um leigo, é um gesto bastante agressivo, né? E aí a gente viu novamente os preços subindo. Olha a volatilidade disso. Como se não bastasse, toda essa turbulência está desembarcando no mundo pós-pandemia, e aqui eu estou sendo mais otimista naturalmente com relação à evolução da questão sanitária, que está passando por um processo inflacionário. Gente, nós estamos falando de pressão em preço do petróleo, pressão em preço de gás natural e, indiretamente, em preço de alimentos. Num mundo que já está operando num processo inflacionário
em patamares históricos. Para os Estados Unidos, é a maior inflação dos últimos 40 anos. Para a zona do euro, a maior inflação que aquela moeda já viu. Um choque adicional como esse, naturalmente, não é uma situação confortável e vai demandar uma resposta dos bancos centrais que, vale a gente ressaltar, já estão pressionados. Afinal, inflação alta está corroendo o poder de compra de diversas economias. Muito bem. Obrigada, Felipe. Obrigada, professor Dumas. A gente vai em frente. Eu volto com vocês já já. O agronegócio foi um dos principais temas da missão do Brasil que esteve na Rússia nesta semana. Fertilizantes e carnes estiveram em debate com empresários. Bolsonaro disse que a Rússia continuará a garantir o fornecimento de insumos para cá. O presidente Bolsonaro desembarcou em Moscou, capital da Rússia, na terça-feira. A comitiva foi recebida pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Abikov. No dia seguinte, Bolsonaro teve um encontro com Vladimir Putin. Entre os assuntos tratados na reunião estiveram o fornecimento de fertilizantes, que, de acordo com o presidente, será garantido pela indústria russa, e a ampliação do prazo para cumprimento da cota de exportação de carne suína brasileira aos russos. Representantes do setor agro que estiveram na comitiva avaliaram o encontro com otimismo. A visita do presidente Bolsonaro à Rússia teve efeitos muito positivos para ambos os lados, especialmente no fortalecimento da parceria e dos fluxos comerciais que foram estabelecidos em alto nível através de uma manifestação conjunta dos dois governos. Antes de voltar ao Brasil, o presidente Bolsonaro também visitou a Hungria, onde assinou memorandos nas áreas de defesa, cooperação humanitária e gestão de recursos hídricos e saneamento de águas, de acordo com informações do Palácio do Planalto. Vamos à avaliação dessa missão do Brasil na Rússia. Eu começo com você, professor Dumas. Qual o saldo, na sua opinião? Veja, não tem nada mais simpático agora, principalmente com esse nível de octanagem de corrida eleitoral, do que você querer falar mal do presidente. Eu acho que, de novo, é uma absoluta independência. Falar mal do presidente, por quê? É óbvio que você visitar um país que está na iminência de uma guerra não é salutar, veja. Porque de que lado você está? Mas a gente tem que botar na cabeça o seguinte. Primeiro, o Brasil é um país soberano. Eu não preciso ser subserviente nem para a Rússia e nem para os Estados Unidos. É óbvio que essa visita ela vai ser usada de forma leviana de ambos os lados, provavelmente. Provavelmente os Estados Unidos vão falar, tá vendo? No meio de uma guerra, no meio que eu estou completamente com nível de estresse com a Rússia, você vai lá e visita. A Rússia vai falar do outro lado, tá vendo? Um país ocidental, no meio de um estresse, acaba me visitando. Mas veja, isso, como a gente sempre fala, é briga de cachorro grande. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou indo lá para negociar uma pauta agrícola, uma pauta de fertilizantes. Veja, é óbvio que no meio do calor, das emoções, você fala, olha, de certa maneira a gente está buscando um acordo diplomático, que é isso que o Bolsonaro fez. Então, de novo, cancelar, que todo mundo fala, cancelar a visita seria só por problemas de cuidado, vamos dizer assim. Agora, cancelar a visita, você mostraria uma subserviência aos Estados Unidos. Não cancelar a visita, você está mostrando que está concordando com a Rússia. Veja, então é importante que o presidente, como ele fez, veja, ninguém está defendendo ninguém aqui, nós estamos fazendo uma análise imparcial. Como ele fez, falou, eu não estou aqui para discutir Rússia, eu não estou aqui para discutir Ucrânia, eu não sei o que está acontecendo e nem quero saber. O que a gente quer é que seja negociada a paz e que tudo acabe bem. Agora, vamos aos business. O que nós estamos conversando aqui é fertilizante, carne e como a gente pode aumentar o nosso comércio bilateral de agronegócio. Então, foi isso que o presidente fez. Então, a gente precisa parar com essa coisa e falar, você deveria ter ido, você não deveria ter ido. Essa visita já estava combinada antes. Se fosse marcada no início ou depois da crise, fala, puxa vida, o momento não é adequado. O momento é óbvio que não é adequado, gente. Está no meio de uma guerra. Mas agora, você desmarcar, você está marcando para um lado. Ou sou subserviente ao outro, ou estou a favor do outro. De novo,
É briga de cachorro grande, eu não tenho nada a ver com isso. Meu interesse é agronegócio e acabou. E eu não vou dar opinião, nem eu não, né? O presidente, não, como ele o fez, não tem que dar opinião de nada sobre Rússia e Ucrânia. Não cabe à República Federativa Brasileira se posicionar a favor desse ou daquele, formalmente. E foi isso que o presidente fez de forma exemplar, na minha opinião. Muito obrigada, professor Dumas. Felipe, na economia, o Brasil terá algum bônus após a visita da comitiva do governo à Rússia? O estreitamento das relações comerciais é real, apesar de não ter nenhum acordo assinado durante essa viagem a Moscou? Justamente isso. Então, um acordo formal, até onde a gente sabe, não houve. Mas é uma ótima sinalização. Gente, não é um atrito nosso que a gente esteja diretamente envolvido, indiretamente vai respingar em todo mundo isso. Caso haja o conflito, aumenta o preço de energia, aumenta o preço de alimento, vai respingar em todo mundo, mas diretamente esse atrito não está na nossa conta. A gente tem que ir lá para defender o que é interesse brasileiro. É fornecimento de fertilizantes, ou ao menos a garantia ali de algum suprimento adicional? Maravilha. É comercialização de carne suína, de qualquer outra proteína? Maravilha. Ou até mesmo em outras áreas ali, por exemplo, de energia nuclear, transferência de tecnologia? Ok. Não é novidade para nós isso. Vamos lembrar juntos aqui quando teve atrito comercial entre os Estados Unidos e a China? A China abriu os portos para receber um volume maior de grãos brasileiros e a gente até recebeu prêmio aqui nos nossos portos acima da média histórica. Maravilha, é um atrito entre dois gigantes, nós não temos que comprar nenhum dos dois lados, abrindo oportunidade, vamos aproveitar. E não é também exclusividade brasileira isso. No momento em que a gente está conversando, ou pouco antes, por exemplo, está se flexibilizando regras para se comercializar junto com o Irã. Ora, por que isso não aconteceu há 2 meses atrás? Olha, o mundo está olhando, dizendo, olha, talvez falte petróleo. Nós somos com um grande fornecedor de petróleo aqui chamado Rússia, que a gente vai ter que talvez cercear o comércio dele. Ok. O que a gente vai fazer? Vamos tentar abrir uma outra porta. A mesma coisa está valendo para a gente. A nossa ministra Tereza Cristina está lá no Irã tentando negociar. Gente, vamos precisar de ureia. Está assumindo algum lado? De forma alguma. Mas se está abrindo ali uma oportunidade, se a gente realizar comércio, seja apenas de defender o interesse nosso, essa agenda tem que ser tocada sem dúvida alguma. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Dumas. Daqui a pouquinho se juntará a nós Guilherme Belotti para esta análise e a gente vai seguir em frente com mais geopolítica mundial e efeitos no agro do Brasil. A geopolítica mundial também está no radar do agronegócio. Os efeitos das sanções econômicas dos Estados Unidos e Europa contra a Belarus estão sendo monitorados pela cadeia produtiva do Brasil. A estatal BPC, maior exportadora de potássio de Belarus, reconheceu nesta semana a impossibilidade de escoar o produto e cumprir os contratos firmados com os importadores. Em comunicado, a empresa disse que a situação é resultado das sanções em andamento contra a Belarus, que geram incapacidade de acessar o seu principal porto de exportação na Lituânia. Isso acontece porque, desde dezembro, as estatais produtoras e comercializadoras de potássio bielorrusso estão na lista de sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia. A medida proíbe empresas norte-americanas de estabelecer negócios com companhias bielorrussas. As sanções são retaliações dos governos norte-americano e europeu ao regime de governo, devido à política migratória. Atualmente, Belarus contribui com cerca de 20% do cloreto de potássio importado anualmente pelo Brasil. Muito bem, vamos analisar mais este tema e receber agora o Guilherme Belotti, que está aqui conosco. Guilherme, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Olá, Kelly, um grande prazer estar aqui com você. Guilherme, que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA e entrou aqui no meio dessa nossa conversa, estávamos ansiosos para ouvir as suas colocações também. Já trouxemos alguns elementos da tensão entre Rússia e Ucrânia e efeitos tanto na geopolítica mundial, no cenário internacional, quanto na economia. A gente gostaria de te ouvir neste momento sobre efeitos para o mercado de grãos, para o mercado de fertilizantes, já que você cobre esses dois temas também.
Perfeito, obrigado. De fato, é um tema que tem chamado muita atenção e nos preocupa, né? Do ponto de vista de grãos, a gente está atravessando um período marcado por balanços globais apertados para a grande maioria das commodities, né? E, além disso, alguma possível ruptura no fluxo global também prejudicaria muito a disponibilidade em vários países consumidores e importadores e, consequentemente, abrir espaço para aumentos adicionais das cotações que certamente seriam sentidos pelos consumidores aí ao redor do mundo, né? Nós não podemos perder do radar que a Rússia e a Ucrânia são importantes fornecedores de trigo, por exemplo, para o mercado global, notadamente a Rússia. No caso do milho, a Ucrânia aí é o quarto maior exportador global do produto, né, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. E nesse período de disponibilidade baixa, reduções do fluxo do milho desses dois países certamente afetariam as cotações internacionais. E uma segunda derivada disso é que nós não também podemos esquecer que nós vamos começar a efetuar o plantio de primavera no hemisfério norte, né? E esse cenário aí de tensão entre Rússia e Ucrânia pode acabar afetando a área plantada e, consequentemente, prorrogar aí algum arrefecimento que nós esperaríamos aí nas cotações a reboque de um aumento da oferta global desses produtos agrícolas, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para você, Guilherme, desculpe interrompê-lo, até porque você chegou um pouquinho depois aqui por questões nossas. A minha pergunta é, o efeito na área de plantio dos Estados Unidos tem a ver com potencial redução de fertilizantes, disponibilidade por questões logísticas e de frete, né, em função de toda a tensão que envolve aquela região do leste europeu? Isso seria um dos motivadores para uma potencial redução de área plantada nos Estados Unidos? Se acontecer, aí a gente entrou na esfera de fertilizantes, depois de que você disse que para os grãos o cenário é altista. Perfeito. Tem influência, sim. Nós temos observado aí os preços dos fertilizantes em patamares bastante elevados. Eles pegaram carona no cometa aí ao longo de 2021 e mais que duplicaram. Se nós pegarmos aí os três grandes macronutrientes, né, os nitrogenados, os fosfatados e os potássicos, explicado em primeiro momento por um grande aumento da demanda que houve tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e mais recentemente por problemas de energia e também por toda essa tensão geopolítica que tem afetado aí a oferta global de fertilizantes, né? E claro que isso acaba influenciando a decisão do agricultor na alocação de área, né? Especificamente nos Estados Unidos, quando nós olhamos o ratio ali, a relação entre o preço de soja e o preço de milho, que é uma variável que nós utilizamos como proxy para ver qual é a tendência diária, hoje, pela própria relação de preços, ela nos diz que a área de soja tende a ser um pouquinho maior, que provavelmente nós teremos uma migração de área de milho para a soja. Além disso, a cultura de milho é uma cultura mais intensiva na utilização de fertilizantes, né? Notadamente nitrogenado, soja fixa nitrogênio biológica naturalmente, né? E isso também é uma força que acaba influenciando o produtor norte-americano na sua decisão de plantio e, consequentemente, numa provável migração de área aí para a cultura de soja. Muito obrigada, Guilherme. Volto a você, professor Dumas. A gente, nessa rodada, analisava a geopolítica mundial e um dos elementos que a gente trouxe como um factual foi a impossibilidade da estatal da Bielorrússia, né, exportar os insumos em função de todas as sanções que a região está sofrendo dos Estados Unidos e da Europa. A sua análise sobre este tema e se existe alguma questão na geopolítica mundial que a gente precise focar nossa atenção neste momento? Sim, veja, Kellen, essa sanção com os Estados Unidos foi já desde antes do problema da Ucrânia com a Rússia, que envolveu só a Bielorrússia. Agora, se a gente imaginar que, de fato, o que está acontecendo? O exército da Rússia, ele está indo diretamente pela Ucrânia, já fazendo a fronteira com a Ucrânia, e está entrando na Bielorrússia para tentar entrar já via onde teve o acidente lá de Chernobyl. Então, Bielorrússia, entenda-se Rússia.
Então, se por acaso, Deus me livre, acontecer algum problema, algum miscalculation, um tiro errado e a guerra continuar, ou de fato ocorrer alguma guerra, o negócio tende a piorar. Aí você fala, como é que vai piorar se eu já coloquei sanção? Não, tem outras maneiras de eu colocar sanção. Por exemplo, não só na Bielorrússia, mas também na Rússia. Que tipo de sanção? Por exemplo, eu rompo os dois, ou seja, os Estados Unidos, eu tiro os dois do SWIFT. Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que nada mais é do que um Gmail do Global Banking. Ou seja, então você vai querer comprar e não vai conseguir pagar isso daí. E da mesma maneira, eu vou querer vender alimentos e não vou conseguir receber. Então é importante que aí a gente fala, tá bom, mas nós estamos falando de geopolítica. Como é que eu vou tergiversar, eventualmente, uma sanção da SWIFT? Olha, uma maneira que a gente vê, até trabalhando na área financeira, é que vamos fazer todas essas exportações e importações, mas tudo tem que ser pago antecipadamente. Porque se por acaso essa guerra ocorrer, tanto a Rússia, e posso estar enganado, eu acho que a Bielorrússia, assim como já aconteceu no Irã, na negociação do acordo nuclear lá para trás, eles foram cortados do SWIFT. Então você não recebe, não vai pagar mais em dólar. Então vai ser difícil você receber. Recebo e pago antecipadamente a minha exportação e importação. 2, outra possibilidade. A gente faz, por exemplo, vamos supor que eu estou vendendo carne para a Rússia. É importante que o comprador dessa carne, aqui só pensando numa estratégia que seria, abra um certificado de depósito bancário num banco, por exemplo, de Cayman, completamente garantido ou em nome do exportador brasileiro. Só que ele só pode pegar esse dinheiro em caso de guerra. Então aí você fica dentro do SWIFT, esse CDB, vamos pensar, num banco de Cayman, não é da empresa russa, vamos supor, é da Kelly, mas você não tem direito de pegar esse dinheiro caso não ocorra uma guerra. Caso ocorra uma guerra, você tem direito de sacar o dinheiro da carne que eu te exportei. Gente, a gente precisa pensar nisso, porque quando a gente fala sanção, uma coisa, os Estados Unidos, tirando a parte militar, que aí eu não sou expert em militar, como é que vai acontecer, mas a gente está pensando economicamente. Eu te corto do dólar. Se eu te corto do dólar, te corto do SWIFT, não tem relação comercial entre esses países. Okay. Se eu não tenho relação comercial entre esses países, imagina o que vai acontecer com o preço do petróleo, imagina o que vai acontecer com o preço do gás natural, imagina o que vai acontecer com o preço do fertilizante, alimento e a taxa de juros. Ou seja, aquilo que o professor Felipe falou, se nós já estamos vivendo num mundo da política monetária está cada vez mais contracionista, a inflação vai ser maior. E o crescimento econômico que eu achava que ia ser em 2022 vai ser bem menor do que ocorreu em 2021. Voltamos à pandemia, que é o quê? Uma combinação de choque de oferta com choque de demanda. É uma coisa terrível, mas é o que a gente sempre fala. Qual é a solução? Nós, que trabalhamos nas empresas, etc., precisamos pensar de uma maneira de ter o fertilizante, de ter a carne, ou de comprar e vender, etc., como eu vou receber antes. É um desafio. Que é o mais importante. Obrigada, professor Dumas. Felipe Serigatti, gostaria de ouvi-lo, nesse cenário, assim, quais são os efeitos nesses bloqueios na infraestrutura em função dessas sanções aos países, como a gente citou aqui no caso da Bielorrússia, e esse case, muito atual, referente à área de fertilizantes. Pois é, então quando a gente olha aqui para o universo agro, gente, tem diversos desafios, Então, vamos começar com o mais direto, que está colocado aqui em cima da mesa, que é justamente custos de produção. Então, imagina o pessoal que está se preparando ou tentando ali fazer o nosso plantio da segunda safra, o nosso plantio de inverno. E aí, aqui, custo de produção, essa parte da nossa safra vai operar. Isso imaginando que o pessoal efetivamente vai conseguir ter acesso a esses insumos. E veja que essas restrições, esses problemas não estão exclusivamente localizados aqui no leste europeu.
diversos insumos de produção, alguns defensivos, por exemplo, o caso do glifosato que nós tivemos essa semana, com a notícia de uma importante empresa do setor dizendo: então, gente, parece que eu tive problema em alguma fábrica e talvez por motivo de força maior eu não consiga cumprir todos os contratos dentro do prazo. Gente, temos ali uma dor de cabeça para ser contornada. Como se não bastasse, olhando principalmente aqui para a América do Sul, São Pedro não ajudou 100%, né? Ok, para a região centro-norte, o volume de chuvas foi razoável, em algumas regiões até foi excessivo, mas para a maior parte da América do Sul, região sul brasileira, o Paraguai, gente, a seca no Paraguai foi muito complicada, foi realmente do mal. Produção na Argentina, e aí volta ao ponto que o Guilherme colocou. Bom, os Estados Unidos está iniciando, o Hemisfério Norte iniciando a sua safra com estoques de passagem bem estreitos. E aí, então, estoque de passagem bem estreito já pressionaria, já cria fundamentos para que esses preços operassem com sustentação em patamares elevados. Todo esse clima, seja de um lado elevado custo de produção, seja risco geopolítico, cria mais sustentação para esses preços. O curioso vai ser, se eu puder fazer aqui a piada a partir do que o Guilherme colocou, Guilherme, como é que vai ser os próximos relatórios, projeção de área do USDA? Vamos lembrar que no último relatório o USDA continua atrasado. Ele fez uma projeção muito conservadora do tamanho da quebra de safra que nós vamos ter aqui na América do Sul. E com especial destaque para o caso brasileiro, só para a gente voltar para esse ponto de inflação, quando a gente olha lá para o Sul, a gente, perdeu milho, perdemos soja, só que a gente perdeu também 2 outros produtos que vão bater diretamente ali nos domicílios. Uma safra menor do lado do arroz e do lado do feijão. Somente isso, arroz e feijão, 2 produtos muito essenciais na nossa cesta básica. E agora, Banco Central, temos um abacaxi para resolver, só que esses 2 produtos, junto com gasolina e energia elétrica, causam um mal-estar danado. Olha que belo abacaxi está em cima da mesa. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. É um desafiozão que a gente tem pela frente, né? Agora, Guilherme, a gente estava tratando justamente da questão da Bielorrússia e essa situação envolvendo a estatal exportadora de fertilizantes de lá. Você acredita que esse é um problema que se resolverá em pouco tempo ou ele significa um desafio adicional para a formação de preços de fertilizantes que podem ter uma tendência mais altista? É difícil, né? Precisar a duração desse problema, a duração da projeção da cláusula de força maior e, consequentemente, do não cumprimento dos contratos, mas o bottom line aqui é que ela traz uma grande preocupação para o mercado como um todo, né? Reforça essa tendência aí de preços elevados dos fertilizantes ao longo da formação da próxima safra, da safra 22-23 para as culturas anuais e para as culturas perenes aqui, né, preços já elevados na safra corrente. E voltando para as culturas anuais, para a formação da safra 22-23, a depender da extensão da dificuldade de abastecimento, nos preocupa a disponibilidade plena do produto no Brasil ao longo da próxima safra, né? Claro que não é o cenário base, faltar produto, mas não dá para descartar a hipótese de que existe sim um risco de cauda aí de que isso possa ocorrer para quem ficar no final da fila. Então, resumidamente aqui, ele sustenta as cotações em patamares ainda bastante elevados e aumenta o risco de disponibilidade para a próxima safra aqui no Brasil. Obrigada, gente. A gente volta a conversar já já.
Que agora a gente vai dar início a um outro tema, né? Sobre geopolítica mundial, mas sobre o acordo de Putin com o presidente chinês Xi Jinping. Se ele traz alguns outros efeitos de curto prazo para o agronegócio. Afinal, a gente estendeu um pouco mais a pauta. E vamos já começar esse bloco. Então, quero saber de você, professor Dumas, qual é o significado dessa aproximação entre China e Rússia e que tipo de implicação objetiva isso pode ter de curto prazo para o agronegócio do Brasil? Veja, se a gente falar pelo lado da geopolítica, que obviamente isso tem um impacto, mas como você abriu a nossa conversa, por exemplo, desde o ano 2000 a produção de trigo, milho e cevada subiu 5% a 15% na Rússia. É o quarto maior exportador de milho atrás dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Trigo, Rússia e Ucrânia Rússia e Ucrânia respondem por cerca de 1/4 do comércio mundial. Como é que a gente pode ler isso daqui? Da mesma maneira que eu leio quando o Brasil fala para mim e fala para a China. A China depende mais de mim do que eu dependo dela. Ou seja, a China não é besta. A China está dando seus pulos e falando, olha, pelo lado agro, eu preciso fazer os meus acordos comerciais assim como qualquer administrador financeiro. Eu não posso ficar dependendo só do Brasil. Eu não posso ficar dependendo do Brasil quando principalmente o Brasil fala, olha, não é por nada, mas eu estou aqui em berço esplêndido e quer queira ou quer não, você vai continuar dependendo de mim. A China vive numa ditadura. Uma ditadura, ela consegue só se manter através de crescimento econômico. E além de crescimento econômico, é não impondo fome na população. Estamos falando, é um capitalismo de Estado. Esse capitalismo de Estado, para evitar uma tensão social, nada mais é do que, por exemplo, dando renda para a população e não deixando essa turma passar fome. Então, eles estão fazendo o quê? Diversificando os fornecedores. A gente já sabe que na África estão abrindo várias partes, mas a África está longe de substituir o Brasil. Mas ele não acha que a África vai substituir o Brasil. Mas a África, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e todo mundo começa pelo menos a diminuir a dependência do Brasil, que o Brasil já mostrou que falou, olha, você depende de mim, então praticamente eu estou com a faca e o queijo na mão. A China ouviu, não gostou e antecipadamente já está tomando suas medidas de diversificação de fornecedor. Obrigada, professor Dumas. Guilherme, gostaria de saber se você concorda. A aproximação da Rússia com a China significa algum risco para a demanda de grãos na América do Sul, para o Brasil especialmente, com a China mais próxima do leste europeu, que tem aumentado a produção de grãos? Isso poderia gerar uma diminuição na fome chinesa e ela compraria potencialmente menos do Brasil? Isso aparece no seu cenário de curto, médio ou longo prazo? Bom, nós temos uma visão muito parecida com a do professor Dumas aqui no que diz respeito à estratégia chinesa de diversificação de pauta de fornecedores, né? Como especialidades seculares, né? O professor Dumas morou lá na China durante algum tempo, profundo conhecedor. Eles estão longe de serem bobos, né? Então, obviamente, há uma estratégia de aumento de produtividade, de incentivo à produção local e também da diversificação da pauta fornecedora, e isso já era esperado. No curto prazo, no entanto, o alcance dessas medidas nós ainda olhamos com uma certa cautela, achamos que ela possa vir a ser relativamente limitada, né? Principalmente quando nós pensamos no horizonte de 1 ou 2 anos aqui, isso porque, como nós comentamos, o professor Felipe também ressaltou no comentário anterior, nós estamos passando por um período de cobertor curto, né? Então, para onde, se eu deslocar esse cobertor para um lado, vai faltar grão do outro lado. Então, por mais que nós possamos ser afetados no curto prazo por uma redução do relacionamento com o cliente, que é super importante, quando a gente olha a demanda global, a cobertura de um buraco aqui pela Rússia abriria outro buraco em outra região, e certamente o Brasil seria uma fonte relevante aí de grãos, né? E numa perspectiva de médio e longo prazo, ela traz preocupações, é uma equação que não é fácil de ser resolvida para a China conseguir originar grãos na magnitude necessária em outras origens, além de prescindir de Estados Unidos, Brasil e Argentina.
E tem uma outra força aqui que está acontecendo no mercado internacional que diz respeito aí ao novo modelo de produção de biocombustíveis, né, biocombustíveis avançados, muito atrelados aí ao diesel verde, e a demanda que isso vai exigir de óleos vegetais e, consequentemente, de óleo de soja, e o impacto que isso tende a ter no longo prazo na demanda pelo produto e, consequentemente, de ar. Então, a despeito de toda dessa estratégia de diversificação de pauta de originação da China, nós acreditamos que, é muito difícil você prescindir de Brasil, e 2, há outros canais de demanda que devem surgir ao longo dos próximos anos também, de maneira mais relevante. Muito obrigada, Guilherme. Professor Felipe, qual é a sua visão sobre os efeitos da aproximação da China com a Rússia, né, do ponto de vista da economia mundial, da economia brasileira, do agro? Então, não tem muita coisa acrescentada, que já foi colocado aqui. No curto prazo, provavelmente o impacto, pensando em agro, né? O impacto, eu acho que não é grande, talvez seja até residual. A própria pauta exportadora dos dois países, elas não são tão semelhantes assim. Agora, pensando em médio e longo prazo, sem dúvida alguma, lembrando que, principalmente devido às mudanças climáticas, aumenta a janela de produção, notadamente no leste europeu, inclusive também em algumas áreas na Rússia. Impressionante como os chineses fazem isso com uma habilidade excepcional. Professor, eu acabei de receber a informação da produção que nós temos mais uns minutinhos, ganhamos aqui nesta edição, e eu gostaria de aproximar esse tema que o senhor acabou de mencionar da nossa audiência também da Jovem Pan sobre o preço do alimento. No final das contas, as tensões, mesmo que elas não culminem na ocorrência de uma guerra, o mercado ele reage antes, né? Ele mexe ali com o boato e às vezes até cai no fato, mas as commodities já têm relacionado essa tensão com um momento mais altista. O preço do alimento ao brasileiro vai seguir historicamente alto daqui para frente, também baseado nessa situação que acontece envolvendo Rússia e Ucrânia? Veja, em economia você nunca lacra futuro, porque é uma ciência social. Mas eu digo que existe uma enorme probabilidade. Sabe qual é o problema, Kelly? É óbvio, todo mundo come. Ninguém está falando, olha, você come. Só que o alimento, ele prejudica justamente o mais pobre. Por quê? Porque a cesta de bens dele é muito mais composta por alimentos. Qual é o problema disso para a gente trazer mais para agro, não para agro, para a economia? Aquele que não tem uma classe, vamos pensar, ele é o mais pobre, falando um economês chato aqui, ele tem uma propensão marginal a consumir maior. Então, se a inflação de alimentos sobe, a renda do trabalhador que consome mais cai. Se cai, o consumo cai. Veja, o Brasil é um país voltado para o consumo. Então fica a pergunta para 2022. Qual vai ser meu motor de crescimento? Se o consumo não vai crescer como eu achava, investimento não vai ser tão lá essas coisas, porque a taxa de juros subiu e eu estou aqui com uma inflação, gasto do governo não tem, exportação vai bem, obrigado, mas não é o motor que decola o meu avião. Então por isso que me preocupa um pouco o que vai acontecer com o PIB do Brasil em 2022. Muito obrigada, professor. Guilherme, a pergunta para você, a primeira parte dela é efeitos objetivos para o agronegócio no curto prazo das tensões envolvendo Rússia e Ucrânia. E se você acredita que essas tensões podem culminar numa guerra, qual é o segundo cenário, o cenário de futuro? Então, presente e futuro, a sua visão. Acho que no presente aqui, só essas tensões elas já acabam culminando aqui contribuindo para a sustentação dos preços agrícolas, de maneira geral, em patamares elevados, mas, por outro lado, também acabam influenciando positivamente os preços de fertilizantes e, consequentemente, dado as últimas elevações que nós vimos nos preços desses insumos, acabam impactando a margem do produtor rural. E no segundo momento, se eventualmente nós caminharmos de uma tensão para efetivamente uma invasão, isso é prejudicial para todo mundo, concordo muito com o professor Dumas, que isso acaba impactando o crescimento econômico global e, consequentemente, enfraquecendo aqui a demanda por produtos do agronegócio, por mais que é possível se argumentar que parte deles sejam inelásticos à renda, Mas, de qualquer maneira,
dados os patamares que nós temos hoje de preço, que já são tão elevados, eventualmente o espaço para você transmitir esse preço para a ponta, certamente ele ficará muito mais limitado. Então, no frigir dos ovos, Keren, essa tensão comercial, ela tende a ser maléfica no médio prazo para todos, se isso de fato se materializar em uma invasão. Muito bem. Para a gente fechar esse ponto, o dólar caiu bastante nessa semana. A gente viu a cotação até abaixo de R$ 5,10. O fator câmbio tem puxado para baixo o preço das commodities ou não? Afinal de contas, a gente tem um cenário de escassez tão grande que nem o câmbio baixista está contribuindo para uma commodity menos valorizada diante das tensões que a gente tem acompanhado no noticiário envolvendo o leste europeu? Exatamente, né? Teve uma valorização do real, tem um avanço da colheita de soja, por exemplo, e de milho também, e os preços têm permanecido em patamares bastante elevados, reflexo dessa disponibilidade bastante baixa, né? Agora, o ponto relevante aqui, aproveitando o gancho, diz respeito aqui à comercialização da safra 22-23 e a importância da gestão de risco, né? Os produtores estão começando a firmar custo num patamar de taxa de câmbio ainda desvalorizada, e a depender de como se comportar a economia ao longo de 2023, pode ser que o câmbio apresente alguma valorização e, consequentemente, impactar a formação de preço no próximo ano, corroer as margens esperadas dos produtores. Por isso a relevância de você fixar a relação de troca, de fazer a gestão de risco, de lançar a mão de ferramentas hoje que são possíveis de você garantir pisos de preço e se apropriar de possíveis elevações para minimizar o risco das margens que nós já prevemos que serão mais apertadas ao longo do próximo ano. Muito obrigada, Guilherme. Felipe Sirigatti, qual é a mensagem final para a nossa audiência que acompanha durante uma hora e com profundidade aqui a análise sobre efeitos da tensão envolvendo Rússia e Ucrânia no agro? Você acredita que temos uma guerra iminente e que efeitos são mais de curto prazo para o setor? Bom, aqui eu vou assumir o papel mais otimista, mesmo que seja ilusório, mas a minha preferência, naturalmente, é que não haja esse conflito, que a diplomacia, de alguma forma, mesmo que demore, consiga encontrar ali algum consenso, consiga evitar esse tipo de atrito, sem dúvida alguma. No entanto, eu acho que isso vale não só para o universo agro, mas para a economia brasileira como um todo. Provavelmente, pautas como essa vão ficar mais frequentes. Vamos imaginar a seguinte situação? Vamos imaginar que os quatro estivéssemos conversando aqui, mas há 6 meses, em agosto do ano passado. Nossa pauta não seria a Rússia. Nossa pauta seria o quê? Atritos no Mar do Sul da China. Em outras palavras, esses riscos geopolíticos, provavelmente, nesse momento ali em que uma potência hegemônica está perdendo força e outras potências estão tentando disputar um espaço maior, esse tipo de atrito ele vai se tornar mais frequente, de forma sintética. Provavelmente, essa nossa conversa a respeito do atrito entre Rússia e Ucrânia, que é o leste europeu, é apenas um capítulo de um livro maior. E esse livro maior é justamente essa transição que a gente está vendo na geopolítica mundial. Talvez daqui a 6 meses para frente, a gente esteja aqui reunido, conversando também sobre algum risco geopolítico, só que agora em algum outro lugar do planeta. Em outras palavras, seja para o agro, para a economia brasileira, gente, mantenha o radarzinho ligado, porque esses riscos geopolíticos vão estar mais presentes e vão estar no processo de formação de preço de alimentos a energia e combustíveis. Por fim, eu lembro de algo que você disse lá no início sobre as tensões trazendo um impacto também na inflação do mundo todo e a ação dos bancos centrais apertando o cerco. Isso significa que no Brasil você prevê uma taxa de juros acima de 12% diante de todo esse cenário, seja interno, de pressão, da seca, da safra, seja externo, dessa geopolítica? Então, esse ponto é fundamental, né? Porque na pesquisa Focus, a medida das projeções está rodando justamente em torno de 12%, a taxa de juros. Só que essa mesma mediana, a mesma pesquisa Focus, está colocando a inflação em 5,5%. Pera lá, com tudo isso de choque, risco climático, será que a inflação vai conseguir cair de 10,4% que a gente tem no momento para 5,5%? Gente, o desafio é grande. Porém, a única coisa que, curiosamente, está trazendo alívio nas últimas 3 semanas foi justamente o dólar. O dólar que puxou fortemente a inflação desde o início da pandemia.
Obrigada, Felipe. Muito obrigada aos nossos convidados. Agradeço especialmente ao Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. Muito obrigada. Volte sempre. Agradeço. Obrigado, eu que agradeço. E só complementar, tomara que Tucídides esteja errado, né? Muito obrigada. Da Guerra do Peloponeso. Obrigada também a Felipe Serigati, professor do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado especialmente pela sua presença. Volte sempre, Felipe. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer dialogar com vocês, gente. Muito obrigado. Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Muito obrigada pela presença. Volte sempre. Agradeço especialmente a você também. Muito obrigado, Kelly. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês. A gente se despede. E também agradeço a você que esteve na nossa audiência. Desejo um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Vamos falar sobre soja, um grão que impulsiona mercados de alimentos a biocombustíveis e precisa de muito investimento em tecnologia para proteger a produtividade. Entre as soluções que trazem a mais alta tecnologia japonesa para o campo brasileiro está o Fusão, fungicida da Ihara, que é fera na absorção e na performance. Por isso não deixa a ferrugem e outras doenças prejudicarem as lavouras. Fica aqui o meu convite para você conhecer o Fusão e outras soluções para a soja. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e acesse o site da Ihara. Na hora H da proteção do cultivo, é Ihara. Pode confiar. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.